Antônio Oliveira, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Antônio. O Romero não é reserva. O Romero não tem condição de ser reserva. O Romero é ele e mais 10. Ele é mais titular que o Garro, que o Cássio, que o Yuri, que qualquer um. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje veremos tudo o que rolou nesse pós-jogo de Corinthians 4, Nacional 0, pela segunda rodada da Sul-Americana. O Timão desencantou, meteu 4-0 em plena Neoquímica Arena e garantiu 3 pontos importantíssimos para buscar o primeiro lugar do grupo, visando a próxima fase da Sul-Americana. Um resultado muito importante porque o Argentinos Júnior, que é o principal rival do Corinthians ali, apontado como o time que pode ficar em primeiro, né, nesse grupo do Timão, acabou perdendo para o Racing. Aquele Racing que na semana passada empatou com o Corinthians jogando em casa. Então, assim, um resultado muito importante, porque agora fica o Racing, que não é lá um grande time, com 4 pontos, e o Corinthians também chega aos mesmos 4 pontos, ou seja, em primeiro lugar, ele disputando a primeira posição do grupo. O Argentinos Júnior fica com 3 um pouquinho atrás. Isso é muito interessante porque na próxima rodada tem Corinthians e Argentinos Júnior. Se eu não me engano, esse jogo vai ser lá na Argentina e vai ser um jogo muito pegado. É sempre um jogo muito difícil esse contra os argentinos e dessa vez não será diferente. E nesse pós-jogo, o Chico Garcia analisou tudo sobre essa partida, elogiou bastante ali as mudanças do técnico Antônio Oliveira, que finalmente colocou Wesley numa ponta, Romero na outra ponta e o Yuri Alberto centralizado, e deu muito certo, inclusive um gol do Yuri Alberto e 2 gols do Romero, ele que se tornou o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena. Muito bom desempenho. Vamos ver tudo que o Chico Garcia falou, mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do canal do Chico para que vocês possam acompanhá-lo na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Pô, não falei pra vocês? Eu não falei pra vocês que o Romero tinha que ser titular, eu não sei onde o Antônio tava com a cabeça. Pelo menos eu acho que ele conseguiu corrigir a tempo, né? Eu confesso pra vocês, pô, Pedro Raul, nada contra, fez um gol hoje, inclusive, é um cara que vai ajudar entrando no segundo tempo, aparando o cruzamento. O Pedro Raul é da área, de centroavante, é do ofício, mas ele e o Yuri Alberto não tava rolando, gente, não tava rolando. Pô, a gente precisou o Antônio precisou de uns 4, 5 jogos para ver isso. E o mais problemático nisso tudo, quando você escala 2 centroavantes, não é nem a dinâmica do ataque que fica prejudicada, na minha opinião, é você deixar o Romero no banco. Cara, não tem explicação plausível para deixar o Romero no banco. Não tem justificativa para deixar o Romero no banco. Cara, só se, sei lá, o Yuri e o Pedro Raul tivessem fazendo, assim, 4 gols cada um por jogo. Aí, beleza, o Romero, esquenta banco aí. E ainda assim eu ia pensar, bom, bota o Romero na do Wesley, porque aí ele vai fazer mais uns 4 e o Corinthians vai ganhar por 2-0 todos os jogos. Tô fazendo uma figura de linguagem aqui. Gente, porque não tem explicação. Não tem explicação o Romero no banco. Ele terminou o ano bem, ele começou o ano bem e do nada ele foi barrado. Para colocar no segundo tempo, não sei o quê, não fazia nenhum sentido. Tem algumas situações que a gente ainda questiona. Fausto Vera de titular. Pelo amor de Deus. Porque o Fausto Vera deu uma assistência, né, para o primeiro gol do Romero. Na verdade, o Romero Já deu, né? O Fausto Vera também já tá aí durando um bom tempo. Há muito tempo ele vem ganhando oportunidades e não consegue entregar aquilo que se espera dele, né? Hoje em dia ninguém espera mais nada do Fausto Vera, essa que é a verdade. Então, mas tá ganhando oportunidades. O Corinthians não tem ninguém para colocar. Ele vai jogando e não vai entregando nada. Nunca. conserta o chute errado do Fausto Vera, que tinha como característica primordial, quando chegou no Corinthians, um chute. Pelo amor de Deus, né? Esse chute que ele deu. É que hoje é difícil falar mal de alguém, né? Porque, enfim, o Corinthians não enfrentou muitas dificuldades. O Nacional do Paraguai é um time muito frágil e o Corinthians fez o que precisava fazer. Gostei da formatação tática do Antônio, quando ele coloca o Ranieri entre os zagueiros e libera os laterais. Ficou muito claro isso, que o Hugo subiu mais do que costuma subir, o Wesley fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo também, muitas vezes caindo por dentro, o Garro, a armação do time, o Fausto Vera ali, né, tentando se encontrar, e o Fagner, e é impressionante como potencializa, né, o futebol do Fagner, quando ele
quando ele atua mais aberto, quando ele consegue chegar mais para arrematar. Inclusive, ele deu um chute com muito perigo, teve um desvio, ele vai à linha de fundo, ele faz cruzamentos assim. Cara, os cruzamentos do Fagner, hoje ele estava inspirado, né? Quando ele chega na ponta, que ele dá aquele cruzamento assim, meio que tirando o peso da bola, ele vai tirando do goleiro, cara, que você acha que a bola vai na mão do goleiro, só que ela vai saindo. E aí o goleiro vai saindo, até que ele, opa, será que eu dou um soco? Será que eu volto e tal? É um cruzamento muito venenoso que o Fagner consegue dar e cara, é explorar o melhor do Fagner. Quando você faz isso contra, evidentemente, algumas equipes que dão esses espaços, você explora o melhor do Fagner. E aí você tem, dentro da área, um cara que apara essa bola, que é o Yuri Alberto. Você tem a chegada do Ranieri também, sempre muito bem, mais alto, também para parar um cruzamento quando ele consegue chegar. Você tem jogadores para fazer isso. E aí, no segundo tempo, quando entra o Pedro Raul, e aí o Romero... Cara, o Romero fez chover hoje, né? Ele fez gol, ele deu assistência, ele jogou muita bola. Ele jogou muita bola. Tava solto. O Romero tava solto hoje. Tava mandando no jogo. Dono do jogo, Romero. Craque do jogo. E agora com números muito expressivos, né? Passou o Guerreiro como o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians, né? E chegou a 32 gols, passando o Roger Guedes na artilharia máxima da Neoquímica Arena. Ele merece. O Romero, cara, o Romero tomou muita pancada da imprensa, faço esse meia-culpa. Eu fui um cara que critiquei a volta dele, essa volta dele agora eu critiquei, porque, e eu falo quando eu erro, não tem problema nenhum. Ano passado, o Corinthians estava num contexto complicado, e aí, poxa vida, né, era só jogadores repatriados, jogadores que já tinham vestido a camisa do Corinthians, aí você não entendia muito, cara, pra quê? Pra que o Romero? Eu falei, admito. Pra que o Romero? Já tem Paulinho, Renato Augusto, Gil, Fábio Santos, já tem caras que, pô, pelo amor de Deus, caras, toda hora um ex-Corinthians aí aparecia, será que o Jô não vai voltar? E a última passagem do Jô tinha sido muito ruim, então a experiência não estava boa. Será que o Dentinho não vai voltar? E aí quando surgiu o Romero, eu falei, caramba, mas pô, insistem no Romero ainda. Cara, ele custou, começou mal até, começou com dificuldades e tal, mas depois que ele sei lá, readaptou, né, digamos assim, porque também ficou um tempão fora, né? Quando ele readaptou, ele de novo, entendeu o que é jogar no Corinthians. Entendeu o que é jogar no Corinthians e aí, eu já falei sobre isso, né? A gente muitas vezes minimiza, e quando eu falo a gente, eu me boto, tá? Mas eu já mudei, eu já aprendi, tá? Eu não me coloco mais nesse rol do que eu vou dizer agora. Muita gente diminui o Romero, dizendo, até elogiando ele, até para elogiar, dizendo que ele é um cara voluntarioso, que ele é um cara brigador, que ele é um cara que defende o Corinthians, que ele tem um jeito do Corinthians, que ele dá carrinho, que ele briga pela bola, por todas as bolas e tal. Cara, isso é verdade, mas a gente esquece que ele joga bola. A gente esquece que o Romero joga bola. O Romero sabe jogar. O Romero tem bom posicionamento. O Romero dá assistência. O Romero finaliza bem. O Romero tá sempre no lugar certo. Ele tá sempre incomodando. Ele não é uma virtuose técnica, mas ele tem habilidade. Ele sabe, ele tem o drible, ele tem o arremate, ele sabe a hora de tomar a melhor decisão. Ele amadureceu muito nesse sentido. Ele toma as melhores decisões hoje. Quando ele tem que chutar, ele chuta. Quando ele tem que passar, ele passa. Quando ele tem que tabelar, ele tabela. Quando ele tem que se posicionar para um cabeceio, ele se posiciona. Ele melhorou muito nesse quesito. E aí, nesses todos quesitos, né? E aí, cara, hoje você tem um jogador que... Antônio Oliveira, pelo amor de Deus, Antônio. O Romero não é reserva. O Romero não tem condição de ser reserva. O Romero é ele e mais 10. Ele é mais titular que o Garro, que o Cássio, que o Yuri, que qualquer um. Ele é mais titular que todos. Porque hoje ele tem que jogar. Não importa o jogo. É contra o Londrina, é contra o Atlético Mineiro, final de semana, é contra o Nacional do Paraguai. Ele tem que jogar. E aí, eu queria falar o seguinte, o Pedro tá falando aqui, o Romero não tem técnica. Para muitos ele não tem. E eu discordo disso. Frontalmente, porque muita gente, para elogiar o Romero, fala assim, não, mas o Romero tem que jogar porque ele é brigador. Não, cara. É porque ele joga também. É porque ele é bom jogador. Porque daqui a pouco a gente entra numa de que o Romero tem que jogar no Corinthians porque ele entende o Corinthians, porque ele dá carrinho, porque... Não, cara. Ele tem que jogar porque ele faz gols, porque ele ajuda o time, porque ele potencializa o ataque, porque ele é inteligente, porque ele amadureceu e porque também
Aí você complementa. E porque ele veste a camisa. Porque ele não vai desistir até fazer um gol. Porque ele não vai se entregar. Porque ele vai se doar pro time. Só que antes disso, tem um cara que joga bola. Então tá aí, né? Isso foi o que rolou nesse pós-jogo aí. A opinião do Chico Garcia sobre Corinthians 4, Nacional 0. Os gols do Corinthians foram marcados por Romero 2 vezes, Yuri Alberto 1 vez e Pedro Raul no finalzinho do jogo ali para fechar a tampa do caixão, né? Acabou fazendo o 4º gol. Numa qualidade muito boa dentro da área ali, né? Como 9 como 9 mesmo, assim, raiz, que é a qualidade principal do Pedro Raul, né? É se posicionar bem na área e empurrar a bola pro fundo da rede. Hoje não foi diferente, um jogo muito tranquilo, Há muito tempo o Corinthians não dominava o seu adversário e marcou 4 gols. Qual foi a última vez que o Corinthians marcou 4 gols? Você lembra? Faz tempo, hein? É difícil o Corinthians marcar muitos gols assim. E com essa era do técnico Antônio Oliveira, a gente vê que é um Corinthians diferente, né? Indo pra cima, fez 1-0, buscou o segundo. Fez o segundo, aí teve a expulsão. Buscou o terceiro e buscou o 4º gol e continuou até o final. Vocês podem ver que tava os acréscimos do segundo tempo e o Corinthians ainda tava indo pra cima. Tentando pra fazer o 5º gol. Isso é uma qualidade muito interessante que mostra que o time não está satisfeito com o resultado. Pode fazer um, vai buscar o segundo. Pode fazer o segundo, vai buscar o terceiro e assim por diante. O que vocês acharam desse jogo? Vocês gostaram da atuação do Corinthians? Não? Poderia melhorar? Pra você, quem foi o destaque da partida? Tá bem óbvio pra todos, né? Mas eu queria saber se vocês acompanharam o vídeo até aqui. Então comenta aqui, deixa a opinião nos comentários. Na sua opinião, qual foi o destaque da partida? Comente o nome do jogador aqui nos comentários pra gente saber que vocês acompanharam o vídeo até aqui. E por hoje é só. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians em Forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.